Olá a todos! Professor Washington, com mais uma dica no Pingo da História. Tudo bem com vocês? E a minha dica de hoje continua ainda sendo sobre a Roma Antiga, na fase da República, e eu quero falar com vocês hoje sobre a conquista dos plebeus que se deu no período da República Romana. Vamos lá então? Bom, os plebeus, pessoal, era aquele grupo social da sociedade da Roma Antiga que eram livres, né? Composta por homens livres, porém sem direitos políticos, né? Isso significava, na prática, que muitos plebeus poderiam, inclusive, ser escravizados, né? Por dívida, eles não tinham como se defender, né? Mas os plebeus começaram a perceber a sua importância dentro da sociedade romana, porque eram os plebeus que eram os pequenos comerciantes, os artesãos, né? E principalmente eram os plebeus que eram os soldados do grandioso, poderoso e importante exército romano. Assim, com essa percepção, com essa consciência, os plebeus então começaram no século V a.C. uma série de revoltas exigindo direitos. E essa revolta vai culminar na famosa revolta do Monte Sagrado ou rebelião do Monte Sagrado, que na verdade foi uma greve. Os plebeus simplesmente resolveram sair de Roma porque os patrícios não queriam atender suas reivindicações. Já que vocês acham que nós não temos importância, então nós vamos embora. E vocês que se virem para formar seu exército, para fazer seu comércio e tudo mais. E a partir daí os patrícios tiveram então que começar a ceder e garantir direitos para os plebeus que gradativamente foram conquistando mais e mais direitos. E entre os primeiros direitos que os plebeus conquistaram, nós podemos destacar conseguir o direito de formar sua própria assembleia, a comícia, né? Assembleia e comícia, lembrando que é a mesma coisa. A assembleia da plebe. E ali os plebeus agora podiam votar, né? Inclusive podiam até contestar alguma decisão do Senado, tá legal? Então isso é um dos primeiros direitos, um direito importante dos plebeus. Inclusive, nesta assembleia ou nessa comícia, eles elegiam o tribuno da plebe, que era um representante dos plebeus no governo. E, além do mais, né, eles podiam até questionar a decisão no Senado. E aí, em torno de 450 a.C., também foram redigido um código denominado Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma. Estava nascendo o direito romano. E também, né, pessoal, teve a Lei Canuleia, né, que foi a permissão para o casamento entre classes sociais, né, que no caso era plebeus e patrícios, né? Ou uma plebeia com patrício, ou vice-versa, um plebeu com patrício. Na verdade, a preocupação deles era se era rico, né? Então, plebeu e patrício estavam liberados para casar, sem problema nenhum. Esses nomes esquisitos, Lei Canuleia, né? Porque o senador que fez a lei a chamava Canuleu, tá? Depois temos as leis licínias, que acabou com a escravidão por dívida, inclusive demorou um pouco, né? Acabou com a escravidão por dívida, essa lei interessava muito os plebeus, tá, pessoal? E, por fim, a Lei Hortência. A Lei Hortência que considerou que a Assembleia da plebe poderia, então, votar as leis. Aliás, essa votação das leis que é o tal do plebiscito, tá, pessoal? Deu origem ao termo plebiscito. É isso aí. Seria, assim, as primeiras conquistas dos plebeus após as suas revoltas em busca de direito. E eles foram conquistando, com o passar do tempo, mais e mais direitos, tá? É um decorabinha para vocês aí, ó. Então, primeira coisa que eles tiveram foi o direito de formar sua própria assembleia, né, sua própria comícia, né? Inclusive, nessa comícia, ele elegia o tribuno da plebe. O tribuno da plebe era o representante dos plebeus no governo. A lei das 12 tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma, né? Então é só para você memorizar. A lei Canuleia, que foi a permissão
a autorização de casamento entre patrício e plebeu, ou em outras palavras, pode dizer que acabou a proibição de casamento entre patrícios e plebeus. Depois vieram as leis Licínia, que acabou com a escravidão por dívida, muito bem recebida pelos plebeus, porque afinal de contas eram os plebeus que eram escravizados por dívida, né? E a lei Hortência, a Assembleia da Plebe poderia agora votar leis. Pessoal, isso aí é um decorabinha básico, tem que decorar, né? Tem que memorizar, tá bom? Uma dica para vocês aqui do professor Washington. Espero que vocês tenham gostado. Fui, tchau. E vou deixar um pouquinho para vocês decorarem aí, tá bom?